Mazola, boa noite. Boa noite. O time tomou outro gol de bola parada, né? Terceira derrota seguida com um gol de bola parada. E a gente percebeu ali na sua saída ao final do jogo, obviamente chateado, né, pela derrota, mas bastante cabisbaixo. Te decepcionou a forma do time, como aconteceu essa nova derrota em casa? Bom, boa noite. Primeiramente, eu queria fazer um agradecimento à RPC pelo apoio maravilhoso que tem dado ao Londrina e a nós no clube. Nos enche de motivação, nos enche de orgulho para continuar lutando para manter o Londrina na Série B do Campeonato Nacional. Em nome do grupo, eu venho aqui agradecer ao vivo o que a RPC tem feito pelo Londrina e por nós. Em relação à bola parada, todos os times que eu trabalhei antes do Londrina eram especialistas em bola parada, tanto ofensiva como defensiva. Só para citar um exemplo, o ano passado o Criciúma fez 24 gols de bola parada, inclusive 2 aqui contra o Londrina e 2 bolas na trave. E eu, como joguei na Europa, trabalhei na Europa há muitos anos, e o forte do futebol europeu é a bola parada, a bola aérea na área adversária. O tempo de futebol me ensinou que bola parada é atitude e agressividade. A partir do momento que você tem um bom batedor e a partir do momento que você definiu os corredores e os posicionamentos, as marcações individuais, aí é com o jogador. Atitude e agressividade na bola. E nós estamos pecando muito em relação a isso. E é um motivo, sim, nós já marcamos em linha, já marcamos linha com bloqueio, já marcamos hoje individual e a coisa não está funcionando, né? Estamos tentando de todas as formas, treinando exaustivamente, mas infelizmente, se nós continuarmos a ter essa atitude dentro da área, nós vamos sofrer bastante, ainda mais no próximo jogo, que o Criciúma é especialista nessa bola. Ô Mazola, em 9 jogos, 2 vitórias, nenhuma vitória no Estádio do Café. Hoje você mexeu mais uma vez no time em várias posições, perdeu 2 jogadores por questões médicas e isso acabou limitando até o seu planejamento na segunda etapa. O que é que mais te incomoda? Essa possibilidade de mudança, de tentativa de colocar um jogador apostando que ele pode resolver o seu problema, o desconforto de vencer em casa, porque em 5 jogos restantes, 3 eram em casa e as esperanças eram nos jogos em casa. O que te incomoda nesse momento? Parabéns pela pergunta. Eu estudo muito futebol. Muito futebol. Estou me dedicando 24 horas por dia ao Londrina, a essa situação que nós estamos enfrentando aqui. Eu fiz um levantamento. Quando cá cheguei, o Londrina em 12 jogos tinha tido 1 vitória e 2 empates. E em casa, o Londrina estava tendo inúmeras dificuldades e na maioria dos jogos derrotado. Tanto com o final do trabalho do alemão, como do Tenka, e também comigo. Aí eu fui ver as vitórias em casa. A última contra o Paraná e depois contra o Curitiba com jogador a menos. Aí eu vejo os atacantes que jogaram. Ainda tínhamos Dago. Ainda tínhamos Anderson. Ainda tínhamos Igor, Paulinho e Safira. É lógico que com essa qualidade nós continuaríamos jogando com 3 ou 4 atacantes. Me chateia muito escutar algumas situações, estou escutando, e principalmente por fomentar, eu sei que é da cultura do Londrina nesses últimos anos,
Eu sei que é cultura do torcedor do Londrina, que acabou se habituando a esse esquema que o Londrina sempre jogou. Só que quando eu cheguei, já 12 jogos a coisa não estava funcionando. Até pela característica dos jogadores. Então foi por causa disso que a partir do jogo do Cuiabá, nós mudamos o posicionamento da equipe. Nós não temos uma defesa rápida. Você não pode jogar em linha alta com uma defesa que não seja rápida. Nós temos, se calhar, a pior ou a segunda pior defesa da competição. Então nós chegamos à conclusão que não poderíamos continuar a jogar assim. E após esse estudo realizado, em 5 jogos comigo, nós tivemos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O time que nós tínhamos idealizado, antes de eu aqui chegar, o time que eu estudei do Londrina, era o time do Cuiabá e o time da Ponte Preta. E quando acabou o jogo em Campinas, mesmo com a derrota de 3-1, deu-me a impressão que aquele time não ia passar sufoco nenhum nessa competição. Só que após o jogo da Ponte Preta, nós tivemos 5 baixas. E longas. Léo, Anderson, Igor. Mas o problema que a gente já estava enfrentando de alguns jogadores que estavam com problemas físicos. E aí, com essa situação toda, nós tivemos que remontar ainda mais a nossa forma de jogar. Por isso que eu falei que o jogo contra o Oeste era o dia D. Porque nós já tínhamos traçado toda a situação que estava acontecendo no plantel do Londrina. Certo? E aí, quando teve aquele tropeço no jogo do Oeste, que quando nós tomamos o gol, nós adiantamos a equipe, poderíamos ter tomado 5, 6, 7, como hoje aconteceu de novo. Aí, automaticamente, nos 2 jogos fora, quando a equipe estão lutar a subir, é lógico que nós não poderíamos jogar com todo mundo para frente, gente. Isso é uma questão de raciocínio lógico. E mesmo hoje, e nós demos, aquele jogo do Oeste foi tão decisivo para nós, que nós depois temos 3 jogos contra 3 equipas que estão lutando para subir, com investimentos gigantescos, que não tiveram 1/5 dos problemas que o Londrina teve. Nós jogamos fora contra Paraná, jogamos fora contra Atlético e jogamos hoje aqui contra o América. Então não tem como a gente manter, não tinha como a gente manter o esquema com os 3 atacantes, com o meia ofensivo, com o volante que joga, com 2 laterais ofensivos, nas situações que nós estamos tendo, gente. E me chateia muito, muito mesmo, escutar a história que eu sou isso, que eu sou retranqueiro, que põe o time para frente, que joga com 3 volantes, que não sei o quê. Sabe por quê? Porque em todos os clubes que eu trabalhei e que eu montei o time, eu fiz o artilheiro da competição. Então nós temos que parar para pensar e ver que nós estamos fazendo o máximo para extrair o máximo desse plantel, que quando aqui eu cheguei, tinha em 12 jogos uma vitória. E eu não sou retranqueiro, eu não gosto de jogar com 3 volantes. Mas se eu estivesse aqui no começo do ano, se eu estivesse aqui no começo da Série B, você pode ter certeza que a gente ia jogar com 5 volantes, com 5 atacantes. E você não imagina o que eu fiz e o que o Sérgio fez para a gente tentar convencer o Dago a voltar. Que o Dago estava inscrito e estava ocupando a vaga de uma inscrição aqui. Então que fique bem claro, para depois eu não ficar escutando ou alguém ficar transferindo
alguma situação e me acusando de retranqueiro, de jogar com isso, com aquilo, com não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então vamos pensar um pouco mais, estudar um pouco mais, para que a gente traga coisas boas aqui para dentro, fluidos bons aqui para dentro. E não negatividade, situações que não tem nada a ver com o que está acontecendo no jogo, e muito menos com os problemas internos que nós temos, que são muitos. Muitos. Nós só vamos conseguir sair dessa situação, manter o Londrina, se todo mundo estiver remando para o mesmo lado. E quando eu vejo algum tipo de situações, me aborrece bastante. Porque nós estamos trabalhando demais para que o Londrina saia nessa situação e não se afunde na Série C do Campeonato Nacional. Muito obrigado pela sua pergunta. Foi muito inteligente. Massola, evidentemente que você armou o time em função do adversário. E você fez inúmeras mudanças por lesão, no caso do Raí, do Germano. Você surpreendeu até de forma a cada um pela forma que o time atua hoje. Eu gostaria de que você comentasse. O time correspondeu àquilo que você planejou e foi apenas um acaso, a bola parada? E o que você tem na manga, ou a direção do Londrina tem agora, faltando 4 jogos, o que tem mais que fazer para que esse time possa dar a resposta dentro de campo? Fazendo uma análise do primeiro tempo, frio, e com raciocínio do que eu vi na beira do campo, eu acho que o Londrina fez um primeiro tempo muito aceitável. Não vamos nos esquecer que nós estamos jogando contra o América, um dos maiores investimentos da Série B desse ano. Tirando o lance do gol da bola parada, o que o América criou contra nós? E nós tivemos 2 ou 3 aproximações da área adversária que poderíamos ter feito ou aberto o placar. Gostei muito do que tinha visto até tomar o gol. Aí te confesso que realmente me tirou do sério. Tivemos os problemas das lesões. Aliás, é um problema que está sendo incisivo. Todos os jogos eu tive problema com lesão ou jogador pedindo para sair. Aí atrofia qualquer tipo de planejamento que tu tem numa adversidade. Hoje, a começar a segunda parte, eu perco mais o meu lateral direito, sendo que eu tinha projetado mais 1 ou 2 substituições na linha da frente. Então isso é mais um exemplo que eu estou a dar para vocês do grau de dificuldade que nós estamos passando nesse trabalho. E que não adianta vir agora com críticas ou com algumas situações pessoais que são inverdades e não vão ajudar a gente de forma alguma. Na segunda parte, quando tivemos que fazer as substituições pelas lesões e depois por estar a perder, voltou-se a apresentar o mesmo problema do jogo do Oeste. Poderíamos ter tomado mais 3, 4 gols, mas assim, com muita facilidade, se nós não tivéssemos talvez um dos melhores goleiros da Série B do Campeonato Nacional. Então, acho que os exemplos estão acontecendo aí dentro do campo. Só não vê quem realmente tem outro tipo de intenção em relação ao Londrina. Ô Massola, boa noite. Pelo que o time vem atuando na competição, nos últimos jogos, até mesmo com uma certa, intranquilidade que o time vem tendo e pela apatia até mesmo de alguns jogadores importantes dentro do elenco, o que te faz crer que o time não será rebaixado na Série B da maneira como está atuando? Eu acredito que senão não cá estava. Desde 2012 eu não perco 4 jogos seguidos na Série B do Campeonato Nacional. Desde 2012. Eu acredito e vou falar por quê.
essas 4 últimas derrotas, volto a dizer o porquê que eu falei do jogo do Oeste. Nós jogamos os 3 últimos jogos, gente, contra equipes muito superiores à nossa, em todos os aspectos. 2 jogos fora de casa. Mas agora, nos últimos 4 jogos, nós temos 3 confrontos diretos com a zona do rebaixamento. E se nós não pontuarmos o suficiente para nos salvarmos com o Criciúma, com o Botafogo aqui em casa, com o São Bento fora e com o Guarani em casa, aí o Londrina tem que cair mesmo, gente. Aí o Londrina tem que cair mesmo. Porque o Londrina, nos últimos 21 jogos, ganhou 3. 2 comigo, inclusive, fora de casa. Aí não tem como. Nem aquela campanha maravilhosa que foi feita nos 8 primeiros jogos. Nem aquela campanha maravilhosa vai nos salvar. Se nós não pontuarmos o suficiente contra Criciúma, contra São Bento e contra Guarani em casa no último jogo. E mesmo contra o Botafogo aqui, porque pelo que eu vi hoje, o resultado que o Botafogo teve hoje, o próximo jogo contra o Sport, eu não acredito que o Botafogo venha aqui ainda com chance de acesso. Então, automaticamente o Botafogo vai ter uma queda anímica, ou só nós. E é isso que me faz pensar que nós não vamos descer a divisão. Mazola, boa noite. Você até mencionou um ponto que me traz uma curiosidade no sentido de acredita que o Botafogo não venha pelo acesso. As rodadas estão afunilando e muita gente não vai estar brigando pelo acesso, muita gente já vai ter conseguido se livrar do rebaixamento, mas é uma prática muito forte também no futebol, a mala branca, né? Que não é proibida. A mala preta sim, mas a mala branca não. Você acredita que um fator desse pode ser um fator que possa atrapalhar o Londrina nessa reta final? É uma pergunta que eu te faço e desdobrando essa pergunta, que ainda envolve essas questões de fora do campo, a gente percebe nas tuas entrevistas desde que chegou que o senhor fala em estudo, em muita análise, em respirar o Londrina e me chamou uma atenção na sua entrevista de apresentação. O senhor disse que esse elenco não era um elenco para cair. Naturalmente, lesões ocorrem, suspensões ocorrem, mas eu queria saber, se além dessa questão da mala branca poder atrapalhar o Londrina, se você acredita que a sua análise inicial também foi equivocada em relação ao Londrina ter elenco para se livrar. Mala branca, mala preta, cai tudo em cima daquilo que eu falei das últimas 5 rodadas. E quem fala que não é um hipócrita. Certo? Pode ser sim. Apesar de a gente estar com 3 confrontos diretos. Aí não tem mala branca, não tem nada. Em relação à minha avaliação do plantel, quando você faz essa avaliação como eu fiz, para vir para cá, para aceitar vir para cá, é lógico que é uma avaliação do que você vê no papel e do que você conhece dos atletas. E a avaliação que eu fiz é aquele time que jogou contra o Cuiabá e contra a Ponte Preta. Mas é lógico que todas as situações que aconteceram de ordem física e de ordem de alguns atletas também que não se adaptaram à nossa forma de trabalho e não se adaptaram à divisão. Consegue falar os nomes deles? Não vou fazer isso. Não vou fazer isso com o meu jogador. Muita gente que veio da Série C e da Série D teve problema para se adaptar nessa divisão. É um campeonato muito atípico, muito duro, principalmente nessa reta final, nas últimas 10 rodadas. E quem não está habituado a ele,
Se chegar pressionado como o Londrina chegou, a maioria dos jogadores sentem. E eu sinceramente não esperava perder tantos atletas assim, ter tantos problemas de ordem física como tive aqui no Londrina. Isso não é uma crítica a ninguém. Eu não vim aqui para criticar o trabalho de ninguém, nem quem está no clube e nem quem saiu do clube. Eu não sou esse tipo de pessoa, não, meu caráter não permite isso. Mas quando você tem um ano em que você tem 4 treinadores com filosofia de jogo e metodologia de trabalho totalmente antagônicas, não estou falando quem está certo e quem está errado, porque isso só o resultado diz. Mas as metodologias de trabalho totalmente antagônicas, é normal que aconteça um nível maior de lesão. E também o time, todos os clubes, pode ver, todas as equipes que estão lutando lá embaixo, tem um número elevado de lesão no seu plantel. Entendeu? E eu acho que aí foi que o grande problema, que nós não conseguimos em maneira alguma manter o planejamento que nós tínhamos traçado para Cuiabá e Ponte Preta, que era uma forma de jogar diferente, um 4-4-2, com jogadores da competição, e nós não conseguimos nunca mais nem jogar daquele jeito, naquele formato tático, e nem ter aquela qualidade toda dentro do campo. Infelizmente. Mazola, você acabou de falar já do sistema tático, né? Da equipe. Oi, tá ligado? Deixa eu ver. Mazola, você acabou de falar do sistema tático da equipe. Queria que você falasse sobre o final do jogo, quando o Léo Rigo dá um chutão, depois o Dirceu também dá um chutão, ligação direta, você fica irritado e fala, não, eu quero por baixo. Isso você consegue consertar para o jogo contra o Criciúma, por exemplo, já? É nervosismo? É uma coisa que tem que ser trabalhada? Rafa, foi o seguinte, Rafa. Nós tínhamos estudado o América, e o América joga com a defesa bem alta, porque eles têm uma defesa rápida. Principalmente os 2 centrais são rápidos e o volante deles é rápido. O volante 1 deles é rápido, Zé Ricardo. E se você prestar bem atenção, tanto na saída de bola do Londrina, quando eles saíam com o Maranhão e com o Júnior e com os 3 da frente para fazer a pressão na nossa saída de bola, a defesa deles subia praticamente na linha do meio campo. Nós já tínhamos visto isso. E o América sofreu muito contra o Atlético Goianiense, muito contra a Ponte e muito contra o Paraná fazendo esse sistema defensivo. Qual era a ideia? Era a ideia que a gente invertesse, os nossos atacantes saíssem junto com a defesa adversária e nós invertêssemos o passe. Na hora do momento da pressão do América, a gente invertesse o passe do lado contrário, o passe longo. Só que aí chegou no segundo tempo, quando nós colocamos os 3 atacantes, a gente continuou insistindo muito nisso. E com o cansaço do Léo e do Elber, eles começaram a ficar impedidos. Tanto é que nós tivemos não sei quantos impedimentos no segundo tempo. Então foi aí que eu pedi para que os 2 zagueiros e o próprio Silvio, ao invés de fazerem a longa invertida, tentassem jogar e fazer as diagonais por baixo. Foi isso que aconteceu. O Criciúma joga de uma maneira totalmente diferente do América. Totalmente diferente. E nós vamos ter que ter um cuidado mais redobrado ainda, maior ainda com a bola parada lá, que o Criciúma tem 2 jogadores muito fortes na bola parada. Então nós vamos ter que pensar uma melhor maneira, as peças, para que a gente não seja prejudicado por mais um gol de bola parada contra nós. E o pior, não fazemos em ninguém, né?